Olá, eu sou José Luiz Ames. Eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e a Rosana somos terapeutas. Nós trabalhamos com constelação familiar e com terapia individual sistêmica. Nós oferecemos esses serviços presencialmente na cidade de Toledo, Paraná, e à distância através das plataformas da internet. O que nos traz hoje para conversar neste vídeo é uma questão que nós encontramos, constatamos repetidamente em nossos trabalhos terapêuticos. Trata-se do que poderíamos chamar de um padrão seletivo que se mostra da seguinte maneira. Nós percebemos que, em geral, as pessoas, quando vêm para a terapia conosco, tendem a resistir a olhar a família delas do jeito que a família é. O que significa que resistem a olhar a família do jeito que ela é? Como isso se mostra? Se mostra na medida em que tendem a ocultar, a negar, a não mencionar um conjunto de acontecimentos que pertencem à família. Por que nós temos, porque esta tendência, este padrão se mostra com tanta frequência em todas as famílias? Bem, que acontecimentos a família procura excluir, fazer de conta que não existem? Em geral, são aqueles acontecimentos diante dos quais a família, os membros da família se sentem envergonhados. Então, esses acontecimentos, eles são excluídos pelos demais como se nunca tivesse acontecido. E, por isso, fica como que um tabu, isto é, fica como que proibido falar de determinados acontecimentos. Bem, quando alguém menciona um acontecimento, vamos chamar assim, que é um tabu, em geral, este acontecimento que ele menciona é negado como não existindo pelos demais membros da família. O padrão seletivo que estamos falando aqui está detrás dos chamados processos de exclusão, ou seja, os processos pelos quais a família tende a fazer de conta que determinadas pessoas, diante das quais ela se sente envergonhada, jamais existiram. Neste vídeo, nós vamos mostrar para vocês como isto acontece na prática. A Rosana vai mostrar para nós as diferentes estratégias que, em geral, os membros da família se utilizam para selecionar os acontecimentos que retrata a família e que estratégias utiliza para esconder aqueles outros diante dos quais ela se sente envergonhada. Ela vai fazer isso a partir de um caso empírico concreto tratado por nós. Obviamente, nós vamos omitir qualquer informação que possa levar a identificar de quem se trata. Rosana. Então, uma família nos buscou com o objetivo de fazer uma constelação e a questão era... existia muita discórdia e briga entre os irmãos, o que produziam para as pessoas que estavam conosco, não eram todos da família, né? Uma profunda dor, um profundo sentimento de perceber essa dinâmica de dor pelo fato de ter muitas brigas, muitas discórdias com relação financeira, e eles nos procuraram. Bom, quando alguém nos busca, e essa é a primeira queixa, né?
discórdia entre os irmãos, a primeira informação que nós vamos buscar junto à família é se existe a possibilidade de ter uma exclusão entre os irmãos. Esse é o primeiro movimento. Exclusão como? Né? Se existe um aborto que possa ter alterado a linha, né, do nascimento dos irmãos, né? Um irmão se percebe enquanto o primeiro e, de repente, teve um aborto antes do nascimento do primeiro filho, questões assim. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi quantos eram os irmãos, né? E para que eles me falassem quais eram eles na ordem de nascimento. Então, de imediato, eu percebi que a sala emudeceu, né? Então, era uma troca de olhares. Então, ok, ali já vem uma informação para nós que, enfim, existe alguma coisa. Mas até ali foi só o que a gente estava olhando, né? Quando nós fomos perguntando referente aos irmãos, então a pessoa foi relatando, veio vários membros da família, mas uma pessoa em especial que estava nos passando as informações. Então, a pessoa falou dos irmãos, falou a ordem dos nascimentos, né, para que nós começássemos colocar a imagem inicial da constelação. Mas eu percebi que, conforme ela foi falando, ela tinha um movimento de fechar a boca, de segurar os lábios, né? Então, isso também mostra para nós que tem uma informação ali que, digamos assim, está engolida, né? Uma informação que a pessoa tem dificuldade de expressar. Então, nesse momento, eu expliquei, porque eram pessoas que não tinham conhecimento sobre as constelações, eu expliquei por que acontece, né? Por que atua entre os irmãos, né? Se aconteceu um aborto, e também falei nesse momento da possibilidade de um filho de uma relação extraconjugal, né? Trouxe a importância da inclusão tanto de um aborto quanto de um filho de uma relação extraconjugal. Quando eu trouxe essa informação como importante, um dos membros da família, então, começou a trazer a informação. Ah, sim, né, o meu pai teve um relacionamento e teve um filho. Mas aí, como o Luiz estava falando, como isso vai se mostrando? Primeiro, a dificuldade que as pessoas têm de ir mostrando, né? Segundo, em todas as falas que se seguiram, claro que foram muitas, né? Eu não vou relatar todas aqui, mas em nenhuma das falas tinha, nós tivemos um irmão, né? Que o meu pai teve fora do casamento com a minha mãe. Não tinham essas falas, tinham o meu pai teve um filho, né? O filho da outra. Então, esses movimentos que vão mostrando para nós o quanto para a família isso foi desafiador e o quanto isso trouxe dores, né? Neste momento, a pessoa que veio, realmente trouxe o tema para ser constelado, ficou, assim, até irritada e disse, não, mas eu não vim aqui para poder constelar esses irmãos do passado, né? Eu vim aqui para constelar os irmãos de agora, né? Porque esses do passado, eu não acredito que esse negócio interfira, né, na nossa vida hoje. Então, existia um movimento de muita relutância em olhar. Exatamente esses movimentos que demonstram o tamanho da exclusão desse outro membro da família. Percebem do que eu estou falando? Então, a pessoa vai trazendo na fala a exclusão. Ela vai, a forma que a pessoa relata nos mostra o quanto aquilo traz dor para aquela família e para aquele membro da família em especial. Então, conforme eu fui pedindo as informações, como era uma constelação, veio vários membros, mas era uma constelação individual, nós fomos colocando as informações a partir de âncoras, né? E aí é que aconteceu algo bastante interessante, porque uma pessoa estava representando a cliente e ela distribuiu as âncoras representando cada um dos irmãos e ela escolheu uma âncora
a última âncora diferente, então são 4, ela colocou 3 de uma cor, e a última âncora, que é o irmão, que hoje tem trazido bastante dificuldade na família, uma cor diferente. Ok. Aí ela olhava e dizia, mas por que é diferente, né? Por que ele é diferente? Aí eu pedi para que ela incluísse, então, mais uma âncora representando esse irmão da relação extraconjugal do pai. Ela colocou uma outra âncora exatamente da mesma cor da última âncora que ela colocou. Quando eu pedi para ela colocar uma outra âncora, e é claro que ela escolheu de forma aleatória, para ela era aleatório, mas tinha uma significância quando ela colocou das mesmas cores. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que no processo, ela foi percebendo, né, a exclusão que existia dentro dela, o movimento dela não querer olhar para esse irmão, o não reconhecimento desse irmão, e o quanto esse irmão que estava excluído, né, estava impactando o último irmão, que é onde tem o desafio na família. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? A dificuldade que a pessoa tem de expressar, de falar, mas o porquê disso? Porque uma relação extraconjugal, né, que produz um filho, é considerado socialmente algo feio, né? Algo que produz um julgamento muito grande frente à família. Então, na verdade, o que essa filha está querendo fazer quando ela tenta não olhar para esse irmão? Num determinado lugar, ela está querendo proteger o pai, né? Está querendo proteger o pai de ser exposto, né? Socialmente, de ser julgado, e também uma forma de proteger a família, no sentido, só os que estão aqui que fazem parte, né? Esse outro ser, nós não sabemos quem é. É mais ou menos assim que funciona. Mas, quando nós estamos falando aqui da relação, né, de um filho fora do casamento, existem outras constelações que nós observamos muito pontualmente essa mesma dinâmica acontecendo quando tem, por exemplo, um homoafetivo na família, né? Nós fizemos uma constelação recentemente, onde, enfim, se mostrou a exclusão por um homoafetivo, e nós questionamos, conversamos com o cliente, se ele sabia de algum caso assim, e automaticamente o cliente diz, não, isso não existe na minha família. Não tem, na minha família não tem, né? Então, quando a pessoa se posiciona de forma tão impactante, no sentido de dizer, não, na minha família não tem, isso não existe na minha família. Então, mostra exatamente como atua forte os movimentos de exclusão referente no caso dele, a homoafetividade. E assim, inúmeras outras, né? Quando nós observamos, nós já conversamos sobre isso em outros vídeos, como, por exemplo, quando tem um membro da família que cometeu um ato ilícito, né? Roubou. Então, todos da família têm um movimento de fazer de conta que aquela pessoa não faz parte daquele núcleo familiar. É fim de ano, tal, todos estão juntos e ninguém pergunta sobre aquela pessoa, principalmente se é alguém que está preso, né, que está num presídio. Então, a pessoa é esquecida, ninguém vai visitar, ninguém fala sobre, e esses movimentos é que produzem um movimento profundo de exclusão no sistema familiar e que produz muitas consequências. Bem, se aquilo que nós falamos hoje impactou você, evocou, você relacionou isso a alguma situação de sua própria família e quiser conversar conosco sobre o assunto, você vai encontrar o WhatsApp direto de contato conosco ali na descrição mesmo do vídeo. Ao pé do vídeo você vai encontrar seu WhatsApp, nos manda uma mensagem e conversa conosco. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Se você quiser, e nós vamos agradecer muito por isso,
puder compartilhar o link desse vídeo nas suas redes, nos seus contatos, isso tudo são formas pelas quais você estará se associando a esse trabalho também de levar uma consciência maior sobre esse trabalho de cura, que são as constelações familiares e a terapia sistêmica. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse vídeo até aqui, que assiste os outros vídeos, e nós esperamos você no próximo vídeo. Até breve.